Surpreendendo um total de 0 pessoas, a taxa Selic sobe 1 ponto percentual para 14,25% ao ano. Nesse vídeo aqui, eu vou passar brevemente sobre por que a taxa Selic subiu, só que eu quero focar mais no que você deve fazer com o seu dinheiro, tá? E a frase que vai resumir é a seguinte: quando o CDI está alto, ou seja, quando a Selic está alta, você deve correr do CDI e da Selic. Quando a Selic e o CDI estão baixos, você deve correr para a Selic e o CDI. Você está falando, impossível, Gui. Isso é mentira. Eu montei uma série de gráficos, tabelas e estudos que te provam que essa simples frase te ajudaria a ter resultados muito melhores com seus investimentos nas últimas décadas. Bom, antes eu quero explicar por que a taxa Selic subiu, tá certo? A gente precisa lembrar, pessoal, que a principal função do Banco Central é controlar o poder de compra da nossa moeda. Então é não deixar que a inflação fuja do controle. E que controle é esse, Gui? Uma meta estipulada pelo que a gente chama de Conselho Monetário Nacional, CMN, formado pelo ministro da Fazenda, que é o Fernando Haddad, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, que é o Gabriel Galípolo, tá certo? Então, esse CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, falou o seguinte, ó, a meta do Banco Central de inflação para 24, 25, 26, 27, 28, né, ou seja, para os próximos anos, é de 3%. E ela pode oscilar um pouco para cima, um pouco para baixo. 1,5 ponto para cima, 1,5 ponto para baixo. Então, dá para a gente dizer que a meta do Banco Central, ela vai entre 1,5% até 4,5%. O que? Inflação. Então, o principal indicador de inflação do país, que é o IPCA, ele tem que ficar dentro dessa banda, de 1,5% a 4,5%. Em 2024, a inflação, o IPCA, ficou acima do teto da banda do Banco Central, né? Ficou acima dos 4,5%. E você está falando, pô, então o Banco Central ele não cumpriu muito bem o seu papel, certo? Certo. E é por isso que o Banco Central continua subindo a taxa Selic. Por quê? Porque as expectativas de inflação continuam piorando. O que é piorando, Gui? Que são expectativas de inflação piorando? São as projeções dos maiores e melhores economistas do país subindo para a inflação de 2025. Então, pelo Boletim Focus, que é um documento lá do Banco Central que reúne, né, as projeções dos melhores, dos principais economistas do Brasil, a inflação em 2025 vai fechar o ano perto de 5,60, muito acima do teto da meta do Banco Central e acima da inflação oficial do ano de 2024. Ou seja, a gente já teve um ano ruim de inflação em 2024, e teremos um ano ainda pior em 2025. Então é por isso que o Banco Central ele continua subindo a taxa de juros para conter esse ímpeto inflacionário. Beleza? Resumindo, é isso, pessoal. Certo? Aí você vai ver explicações um pouco mais detalhadas, né, de como a taxa Selic ela vai, no final das contas, impactar a inflação lá na ponta. Mas o que o Banco Central quer, resumidamente, é trazer essa inflação para dentro da meta. Ponto final. E a principal ferramenta que ele tem para fazer isso é o juro. Agora, a grande resposta que você procura é o que fazer com o meu dinheiro nesse cenário da Selic, do CDI, indo para a máxima das últimas décadas. Inclusive, né, a Selic deve superar nas próximas reuniões, se o Banco Central efetivamente subir por mais uma vez a taxa Selic, deve ir além da máxima do governo Dilma Rousseff, que foi um governo marcado por uma taxa Selic muito elevada. A máxima foi lá 14,25% ao ano. É justamente onde a gente está hoje, beleza? Agora lembra da minha frase. O que eu falei? Falei, quando a Selic e o CDI estão subindo, estão altos, o que você deve fazer? Fugir deles. Quando a Selic e, consequentemente, o CDI estão baixos, o que você deve fazer? Correr para eles. Você vai falar, Gui, isso é impossível, é contraintuitivo. E, de fato, é contraintuitivo, mas eu vou te mostrar como isso acontece e eu vou te falar o porquê isso acontece, beleza? Eu preparei um gráfico aqui para você entender direitinho, visualmente, o que acontece no mercado brasileiro. Então, bora lá. O que eu estou mostrando nesse gráfico aqui, ó? Estou mostrando duas coisas, basicamente. Primeiro, o histórico da taxa Selic, que é essa linha vermelha aqui, ó, ao longo dos anos. Desde quando, Gui? Desde 2000. E tem uma outra informação nesse gráfico muito importante, que é essa área azul aqui, ó. O que essa área azul me mostra, Gui? Essa área azul me mostra qual que é o retorno do Ibovespa 3 anos à frente. Então, como assim, Gui? Ó, vamos pegar esse ponto aqui, ó, que é onde essa área azul tá lá em cima. Você tá vendo aqui, ó, que é a data do dia 17 de dezembro de 2002, beleza? O que ela tá mostrando? Ela tá mostrando que a Selic tava ali, ó, perto de 25%, e a linha azul, né, ela chega aqui, ó, que ela tá mais pro eixo, ela tá pro eixo da direita, entre 300 e 250%. Então, o que ela me mostra? Esse dado aqui. Ele me mostra que quando a Selic estava em 25%,
Se nesse dia você tivesse investido no Ibovespa e carregado ele por 3 anos, ou seja, 17 de fevereiro de 2006, o seu resultado, o seu retorno desse investimento teria sido de aproximadamente 300%. Gui, não entendi. Vamos lá de novo então. Aqui, ó, vamos pegar esse pico aqui, ó, dessa área azul, né? O que é esse pico que me mostra? Ó? Se eu tivesse pegado meu dinheiro, investido aqui, ó, no Ibovespa, no dia 15 de dezembro de 2005 e tivesse carregado esse investimento por 3 anos, ou seja, tivesse vendido no dia 15 de fevereiro de 2008, eu teria um retorno de aproximadamente 60%, que eu puxei essa linha azul aqui, ó, para o eixo de retorno do Ibovespa. Então, o que eu quero entender com esse gráfico? Eu quero entender se quando a Selic está alta ou baixa, se é uma boa eu comprar ações Ibovespa e segurar por 3 anos para frente. Então eu quero ver se tem alguma correlação. Se eu compro o Ibovespa quando a Selic está alta ou baixa e carrego por 3 anos, o que seria um histórico de retorno razoável? Então eu vou pegar esse gráfico aqui nas últimas vezes em que a Selic, né, ela chegou num patamar baixo historicamente para aquela década aqui, ó. Então a gente vai pegar aqui em 2007, mais ou menos, quando a Selic, lá em 2008, 2007, 2008, quando a Selic estava em 11,25%. A gente estava perto de ver novamente a Selic subindo, tá certo? Se a gente tivesse comprado o Ibovespa nessa época e carregado por 3 anos à frente, ou seja, um pouco antes da Selic subir, né? Quanto que a gente teria de retorno 3 anos à frente? Ó, a gente pega essa área azulzinha aqui, joga nesse eixo da direita e vai ver que o retorno seria muito perto de 0%. Se a gente tivesse feito isso, então, a gente teria um retorno muito perto de 0. Bom, vamos ver se a gente tivesse aplicado dinheiro no Ibovespa, Gui, quando a Selic ela terminou de cair. Que ponto que a gente está falando aqui? A gente está falando do ano de 2009. Final de 2009, ó, 14 de dezembro de 2009, quando a Selic chegou a 8,75. O Banco Central terminou de cortar a taxa de juros, tá certo? Se a gente tivesse comprado o Ibovespa, ou seja, investido no Ibovespa, quanto que a gente teria de retorno 3 anos à frente? Teria um retorno negativo. Ó. A gente joga para o eixo da direita aqui, vê que o retorno acumulado depois de 3 anos seria negativo, beleza? A gente vai fazer isso aqui, ó, para o pico da Selic anterior. A gente está falando da Selic lá no governo Dilma, né, início do governo Temer, quando a Selic estava em 14,25%. O que eu falei para você? Quando a Selic está elevada, você tem que fazer o quê? Correr da Selic, correr do CDI e procurar ativo de risco. Você foi lá e comprou o Ibovespa. Olha aqui, a linha azul, retorno do Ibovespa 3 anos à frente. Então a gente está falando aqui, ó, que ali entre 2014 e 2016, se você tivesse colocado dinheiro no Ibovespa e carregado por 3 anos à frente, qual que seria a sua taxa de retorno? Entre 100% e 150%. Ah, Gui, mas e quando a Selic estava aqui embaixo, ó? Quando a Selic estava em 2% ao ano. Se eu tivesse investido no Ibovespa e carregado pelos próximos 3 anos, a gente vai ver aqui, ó, que o retorno seria bem baixo, bem perto de 0% 3 anos à frente. Então, historicamente, se a gente observar esse gráfico aqui com mais atenção, ao longo dos últimos ciclos, se você tivesse comprado o Ibovespa, quando a Selic terminou de cair e carregou isso por 3 anos, você teria ou um resultado negativo ou um resultado pífio, um resultado ruim. Do contrário, se você esperou a Selic subir para investir no Ibovespa e esperou 3 anos à frente, você teria um resultado historicamente muito bom. Esse é um ponto. Agora eu quero fazer uma outra coisa. Comparar o retorno que você teria entre o Ibovespa e o CDI, olhando também os topos e baixas da taxa Selic. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Agora eu incluí o retorno do CDI acumulado 3 anos à frente, que é essa linha amarela. Eu vou utilizar esse ciclo verde aqui, ó, para mostrar o que eu tô querendo dizer, tá? Então vamos lá. Nesse topo da Selic, certo? Se eu tivesse investido no Ibovespa e no CDI, quanto que eu teria de retorno do Ibovespa? Veja aqui, ó, esse picozinho aqui do gráfico teria chegado perto de entre 70%, 80% e 90% o retorno 3 anos à frente. E o CDI, que é essa linha amarela, ficaria ali perto entre 30% e 40%. Eu tô olhando aqui mais visualmente, tá? Bom, Gui, então vamos passar mais para frente, ali no final do governo Dilma. Se você tivesse investido aqui, ó, a gente viu, né, no gráfico anterior, mas agora a gente vai analisar, fazer essa comparação com o CDI. Olha só, se você esperou a taxa Selic subir e investiu no CDI, na Selic, vamos olhar a linha amarela, quanto você teve de retorno 3 anos à frente? Aqui, ó, tá mais ou menos aqui, que é 30%, 40% mais ou menos de retorno 3 anos à frente, quando a Selic bateu 14,25. Você foi correndo para a Selic.
Só que o quanto você conseguiria de retorno investindo no Ibovespa? É o que a gente viu no gráfico anterior, tem aqui essa informação também. Carregou por 3 anos à frente, conseguiria um retorno aqui, ó, que está aparecendo nessa bolinha verde, entre 100% e 150%. Percebe que a área azul, que é o retorno do Ibovespa 3 anos à frente, está bem superior ao retorno do CDI, que está exposto por essa linha amarela. Isso aqui é o retorno acumulado 3 anos à frente, tá bom, pessoal? Então você vai perceber que, historicamente, comprar ativos de risco, quando a Selic, o CDI, estão altos, é atrativo para você que está pensando em carregar esse investimento por pelo menos 3, 4, 5 anos, beleza? O inverso é verdadeiro. Vamos dar uma olhada aqui, ó. E quando a Selic estava em 2%. Agora eu vou comparar com o retorno acumulado frente ao CDI. Fui lá, 2% a taxa Selic, eu falei, nossa, agora é hora de investir no Ibovespa. Fui e comprei Ibovespa, tá certo? Quanto que ele me trouxe de retorno? 10% em 3 anos. E o CDI? O CDI me trouxe um retorno de 33%, entre 30% e 40%, 3 anos à frente. Ou seja, mesmo que naquela época a Selic, o CDI estava perto de 2% ao ano, eu ter entrado no CDI, no Selic, naquele momento, foi mais rentável 3 anos à frente do que se eu tivesse colocado o dinheiro no Ibovespa. Beleza? Olha só que interessante. E por que isso acontece, Gui? Vamos lá. Toda vez que Selic, CDI sobe, uma coisa acontece. O preço dos ativos de renda variável ele tende a cair. Por que isso acontece, Gui? Por que o preço das ações, dos fundos imobiliários tende a cair? Sabe como é que é calculado o valor de uma ação? O valor de uma ação nada mais é do que todo o resultado futuro projetado daquela empresa trazido ao valor presente. Então, quando eu te digo o seguinte, por que a ação da Petrobras vale R$30? Eu estou dizendo que todo o lucro projetado pela Petrobras nas próximas décadas, trazidos ao valor presente e dividido pelo número de ações, valem R$30. Caraca, que doideira, Gui. Esse valor de R$30, ele pode mudar por 2 fatores. Um, é se essa projeção de lucro do futuro, ela cai. Se o lucro projetado da Petrobras para os próximos anos, ele cai, todos esses fluxos projetados hoje também tendem a cair. Só que o valor da empresa, o valor da ação, pode cair mesmo que a expectativa de lucro no futuro fique estagnada. De que maneira? Quando os juros sobem. Então, para você entender o que eu estou falando, né, eu montei uma planilha simples, tá? Que mostra como é que a gente chega no valor justo de uma ação. Então, vamos supor que uma empresa, né, ela tem um lucro anual de R$1.000, perfeito? Então, ó, no ano 1, ela tem um lucro anual, né? A projeção, ela tem um lucro anual de R$1.000, no ano 2, R$1.000, ano 3, R$1.000, ano 4, R$1.000, ano 5, R$1.000. Não vai crescer nada, vai permanecer estável, tá? E os juros da economia brasileira estejam mais ou menos 10%. E a projeção é que ele continue em 10% pelos próximos 5 anos. Qual que é o valor dessa empresa hoje? Para a gente chegar no valor justo dessa empresa hoje, a gente tem que fazer o quê? Pegar esses R$1.000 e trazer a valor presente. Ou seja, descontar 10% ao ano, é só 10% uma vez, e trazer a valor presente. Esse lucro daqui a um ano vale hoje R$909. A gente pega os R$1.000 do ano 2 e traz o valor presente. Desconta 10% do ano para o ano 1, 10% para o ano 2. Qual que é o valor, então, desse lucro do ano 2, aos olhos de hoje? R$826. O lucro de R$1.000 do ano 3, mesma coisa, R$751. Do ano 4, R$683. Do ano 5, R$620. Bom, agora eu sei quanto que o lucro dessa empresa dos próximos 5 anos vale hoje. Então eu somo tudo isso, né? Simplesmente aqui nessa célula eu somei todo esse lucro nos próximos 5 anos e trouxe a valor presente. Descontei por essa taxa de juros aqui, ó, de 10%. Descontei por essa taxa de 10%, cheguei nesse valor da empresa de R$3.790. Se eu tenho 100 ações emitidas, como é que eu sei o valor justo da ação? Eu vou pegar o valor aqui da empresa, dividir pela quantidade de ações e eu tenho aqui, ó, o valor justo da minha ação, que é a de R$37,91. Pô, legal, Gui. Agora, como é que a gente vê que essa ação, o valor dessa ação, pode subir ou cair? Dá uma olhada. O que eu falei para você? Que pode ser impactado o valor da ação se o lucro sobe ou cai, certo? Então vamos supor que o lucro, né, para os próximos anos, o lucro projetado, subiu de 1.000 e foi para 1.100. Opa, o valor da ação saiu de 37 e foi para R$41. Por quê? Porque, poxa,
projetou esse lucro, trouxe a valor presente, esse lucro maior, ele significa um valor da empresa maior. Dividido pelo mesmo número de ações, você chega num valor por ação de R$ 41,70. Bom, mas esse resultado, esse valor da empresa, esse valor justo por ação, ele pode mudar também, não por uma alteração no lucro esperado, mas o que eu trouxe para você aqui é com uma alteração na taxa de juros da economia brasileira, que é o que eu trouxe aqui, ponto de vista do CDI e da Selic. Então vamos supor que a Selic, nesse caso, saia de 10%, a projeção de Selic para os próximos 5 anos, saia de 10% e vá para 15%. Olha o que acontece com o valor da empresa. Saiu de 41 e foi para R$ 36. Detalhe, sem alterar em nada a projeção de lucro para os próximos 5 anos. O que acontece então quando a Selic e o CDI estão lá em cima? Acontece justamente isso. Você pode não ter uma alteração na sua expectativa de lucro nos próximos anos, mas simplesmente como o juros está subindo, o valor de todo esse lucro projetado, aos olhos de hoje, ele cai. O valor da empresa cai. O valor da ação, então, é impactado negativamente. Quando a Selic sobe, existem várias empresas que continuam entregando resultado muito bom, estáveis e até crescentes, que veem o preço da sua ação cair simplesmente por conta de uma elevação do quê? Dos juros, que está aqui na nossa planilha. Só que depois que o juros está lá no alto, Gui, qual que é o único caminho que lhe resta? Queda. Então você compra uma ação que está lá, sendo negociada por R$ 36 quando o juros está em 15% ou em 14,25%. Esse juros cai para 5%, Gui, o que acontece? Dá uma olhada, sem alterar em nada a expectativa de lucro dos próximos anos. O valor sai de R$ 36 e foi para R$ 47. Então, o que acontece quando a gente está falando de alta do CDI e da Selic, que é o que a gente está vendo hoje? O valor das ações, o valor dos fundos imobiliários, o valor de bons ativos de risco dentro da renda fixa, título público pré-fixado e indexado à inflação de longo prazo, eles são impactados negativamente. Por quê? Porque as ações entregam menos resultados, porque os fundos imobiliários estão entregando menos resultados, porque os títulos de renda fixa vão entregar menos resultados, ou os pré-fixados vão entregar menos resultados? Não! Simplesmente porque o juros subiu. Se você entender isso, você vai perceber o quê? Que é justamente nesses momentos que as ações estão mais baratas, que os fundos imobiliários estão mais baratos, que os ativos de renda fixa de risco estão mais atrativos para você comprar. É por isso que quem já investe há mais de 10, 15 anos sabe. Se a Selic e o CDI estão subindo, o que é que você faz? Corre da Selic, corre do CDI. Por quê? Porque é justamente nesse momento que as melhores oportunidades aparecem. E o inverso é verdadeiro. Quando os juros caem muito, como caiu lá para 2%, o que acontece? O valor da sua ação sobe muito e para ele continuar subindo, o juro tem que cair ainda mais. O juro tem que ir para baixo de 2% ao ano. Vai para onde? 1,5%? 1%? 0%? É muito difícil o juro cair depois de alcançar um determinado patamar, tá certo? Então, por isso, grave isso na sua mente. Quando Selic e CDI sobe, corre deles, certo? Ou seja, encontre as verdadeiras oportunidades que estão aparecendo no mercado financeiro. E as melhores oportunidades estão longe de ser o CDI e o Selic nesse momento. Normalmente elas estão onde? Nas boas ações, nos bons fundos imobiliários, nos bons ativos de renda fixa. E quando o Selic e o CDI cai, onde você tem que correr? Para onde você tem que correr? Para o Selic, para o CDI. Se a gente for pegar aqui o nosso gráfico novamente, você vai ver que quando a Selic cai para níveis historicamente muito baixos, ó, dá uma olhada aqui o que aconteceu também em 2013. Quando a Selic bateu 7,25, o que as pessoas fizeram? Correram para o Ibovespa. Quem investiu no Ibovespa 3 anos depois teve um resultado negativo de 20% 3 anos acumulados depois. E quem investiu no CDI? Vamos ver a linha amarela. Teve 35% de resultado acumulado. Se você for ver, não, Gui, vamos ver no último fundo da Selic então, lá em 2009, um antes. Mesma coisa. Selic caiu lá para baixo, níveis históricos muito baixos naquela época, que eram para baixo de 10%. A galera foi e correu para o Ibovespa. Quem comprou o Ibovespa, carregou por 3 anos, teve resultado negativo. E quem comprou o CDI, teve um resultado acumulado 3 anos depois de 33%. Então, se você analisar esse gráfico com calma, você vai chegar à mesma conclusão que eu. Quando o CDI e a Selic cai, você corre para o Selic e o CDI. Quando a Selic e o CDI sobe, você corre para buscar outras oportunidades nos ativos de risco, ações, fundos imobiliários e bons ativos de renda fixa pré-indexados à inflação. É aí que a oportunidade aparece, beleza? Aí você vai falar o seguinte, Gui, isso aí acontece no Ibovespa, nos ativos de renda variável, mas e na renda fixa? Peguei um gráfico, a mesma ideia. A área que você está vendo em azul
é o resultado acumulado nos indexados de inflação de longo prazo 3 anos à frente. E a linha vermelha representa a taxa Selic daquele momento. E a linha amarela, o retorno acumulado do CDI 3 anos à frente. Então vamos pegar aqui, ó, o momento em que a Selic e o CDI caíram para níveis históricos muito baixos. Você foi lá e falou, você tá doido? Selic, CDI, nesse nível aqui, baixo desse jeito, 7,25% ao ano? Não, eu não vou investir no CDI, eu vou comprar indexado de inflação de longo prazo. Quando você teve resultado acumulado 3 anos depois, é a linha azul aqui, ó, perto de 0%. E no CDI, que é a linha amarela, perto de 40%. Você fez isso, mesma coisa, aqui, ó, nesse momento, que foi quando Selic e CDI bateu 2% ao ano. Você foi lá e falou, não, vou comprar indexado de inflação de longo prazo. Tá louco? 2% ao ano? Qualquer coisinha, eu ganho dinheiro, eu vou bater o CDI, meu amigo. Você foi lá e comprou, indexado de inflação de longo prazo. Qual que foi o resultado? 3 anos depois, 20%. E a Selic, o CDI, entregou quanto? 33, 34, perto de 40% 3 anos depois. Então, mais um gráfico, mais uma classe de ativo que mostra que a nossa tese de corre para o CDI quando ele está baixo e corre do CDI quando ele está alto, tem se mostrado uma estratégia vencedora nas últimas décadas no Brasil, tá bom? Ah, Gui, então é só sair correndo hoje, tirar tudo que eu tenho da minha carteira e comprar, pô, Ibovespa, comprar fundo imobiliário, compro lá o ETF do fundo imobiliário? Não. Né? Por quê? Porque se você fizer uma boa seleção de ativos, tanto em ações quanto em fundos imobiliários e até na renda fixa, você consegue ter resultados bem melhores do que esse que eu mostrei aqui. Tanto do Ibovespa, comprando nos melhores momentos, quanto do IMAB5+, né, que é o índice dos indexados de inflação de longo prazo, quanto do IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários. Ah, Gui, onde que eu consigo isso? Cara, vou te mostrar a carteira da Finclass aqui, ó. Se você for na carteira da Finclass, presta atenção, R$50 mil. Você coloca o valor que você tem para investir e a gente vai te dizer exatamente onde investir, tá? Você tem aqui uma lista completa de todos os ativos que você tem que ter na sua carteira para o momento atual, se você está investindo R$50 mil. Então, pô, Gui, investir R$50 mil, quais são as ações que eu tenho que comprar? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, a gente dizendo exatamente quais são as ações que você tem que comprar. Fundos imobiliários, Gui, quais são os fundos imobiliários que eu tenho que comprar? Tá aqui, ó. Exatamente quais são os fundos imobiliários que você precisa comprar nesse momento. Ah, Gui, mas será que isso não está defasado? Não está defasado. Aqui na Finclass a gente tem mais de 15 analistas de investimento trabalhando todos os dias, segunda a sexta, e muitas vezes finais de semana. Para quê? Para selecionar os melhores ativos para você. Pra você não gastar tempo vendo se é bom você comprar aquela ação, se é bom você comprar aquela ação hoje, amanhã, semana que vem. A gente faz isso para você. Você precisa se preocupar com uma coisa. Vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, poupa e investe onde? Nos ativos que a gente recomenda. Tem ação, tem fundo imobiliário, tem fundo multimercado, tem criptoativos, tem renda fixa. Então, uma equipe completa, uma carteira completa para você chegar no máximo de patrimônio possível nos próximos anos. Porque eu queria ter tudo em um lugar. Ó, a Finclass tem tudo em um lugar, hein? Se liga. Você tem uma comunidade, tem live todos os dias, segunda a sexta-feira, para tirar todas as suas dúvidas. Carteira recomendada, com atualização. Você vai saber quando é o melhor momento de comprar, qual que é o melhor momento de vender, qual ativo que você tem que colocar no lugar. Além das lives, você pode tirar todas as suas dúvidas na nossa comunidade. Ah, Gui, mas eu gosto de analisar os ativos por conta própria. E, cara, a gente vai lançar uma nova funcionalidade. Você vai conseguir avaliar todo e qualquer ativo da Bolsa Brasileira dentro da plataforma da Finclass. Ah, eu quero saber o indicador preço-lucro, eu quero ver se o EBITDA está crescendo, eu quero ver se o endividamento líquido dessa empresa está muito alto. Onde eu vou fazer isso, Gui, pelo amor de Deus? Dentro do aplicativo da Finclass, cara. Então, além de você ter uma carteira recomendada, além de você ter 70 cursos de finanças e investimentos, além de você ter uma comunidade para tirar todas as suas dúvidas, além de você ter live de segunda a sexta-feira com analistas profissionais, você ainda vai ter uma ferramenta para você avaliar os seus próprios investimentos. E quanto custa tudo isso, Gui? Época normal, R$ 69,90. Aniversário da Finclass, que vai acontecer no dia 24 de abril, 50% de desconto, bicho. Não é nem R$40 por mês. Não é nem uma pizza da pizzaria da sua casa e da esquina da tua casa, tá certo? Para você ter acesso a uma ferramenta que pode mudar a sua vida e a da sua família, não pelos próximos 1, 2 anos, para sempre, bicho. Daqui a 10, 20, 30 anos você pode estar falando, cara, graças a Deus eu assinei a Finclass, mudei a trajetória financeira, não só a minha, como a da minha família, e hoje estou numa condição, ó, tranquila, tá certo? Então a melhor oportunidade do ano para você se juntar aos mais de 130 mil assinantes da Finclass e começar a investir como um verdadeiro profissional. Para se inscrever no nosso aniversário, clique no link que está aqui embaixo, porque eu vou estar te esperando. Melhor oportunidade do ano. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço, até a próxima.